Olá pessoas, boa noite. Hoje é dia 11 de setembro de 2024, né? Fazem 23 anos no dia de hoje que aquelas torres lá de Nova York foram destruídas, né? Bem na manhã desse 11 de setembro. E eu tinha acho que 17 anos na época. Eu lembro que o colegial que eu fazia, eles suspenderam todas as aulas de todas as matérias e juntaram todas as turmas no anfiteatro da escola e durante a tarde toda o professor de história, acho que de geografia e o de sociologia fizeram um seminário só para falar sobre esse dia, né, 11 de setembro. Então, eu decidi fazer um vídeo sobre o 11 de setembro, uma vez que envolve assuntos de interesse de todas as pessoas, porque não é só os americanos e os iraquianos que sofreram essa história. A gente, como uma comunidade internacional, como um conjunto de quase 200 países no planeta, pode ser considerado vítima nessa história toda, né? E por que eu digo vítima? Porque morreram acho que 6 mil ou 5 mil pessoas no World Trade Center, e depois que as torres caíram, eles foram lá e mataram mais 15 mil soldados americanos e aproximadamente 2 milhões de iraquianos e afegãos, né? Isso é gente. São pessoas que são titulares do direito à vida, né? Ou seja, de não ser morto injustamente. E se você acha que um assassinato é uma coisa horrível, aí você multiplica isso por 2 milhões para você ver o tanto que um conflito armado é cruel, né? Essas pessoas morreram e muitas delas passaram por experiências que não precisava, né? E nesse sentido, eu acredito que os Estados Unidos fez um péssimo trabalho. Não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Que é apoiar um regime ou apoiar uma queda de um regime, né? Na Constituição do Brasil, no artigo 4º, existem princípios do direito internacional. E um deles é o não intervenção, né? O princípio da não intervenção, que significa que um país não deve influenciar o outro em questões internas, né? E isso inclui, por exemplo, você fazer uma guerra e tomar um país, ou você fazer uma guerra e destituir o Saddam Hussein, que era o ditador, né? Que não era um presidente eleito, mas estava lá, e colocar um outro, né? Enfim, assunto muito interessante e um assunto antigo, né? Em 1895, um senhor chamado Immanuel Kant, né, escreveu esse livro aqui, que é Rumo à Paz Perpétua, né? E a ideia dele era justamente falar que a guerra não é uma ferramenta eficiente para resolver problemas de direito internacional, porque ela gera mais problemas. Por exemplo, essa guerra que a gente está, né? Porque os Estados Unidos invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão e até hoje existem algumas tropas, né? E isso é uma agenda de 23 anos, né? Então, assim, eu que estou com 40 anos de idade vi isso, né? Vi o começo dessa história, que foi essas torres de Nova York, né? O World Trade Center, o 1 e o 2 e o 7, né? Que também teve um prédio menor que fazia parte desse conjunto arquitetônico que é o centro de Manhattan, e ele também foi destruído. E ele foi demolido por causa que ele foi incendiado. E foi incendiado de uma maneira que não teve como apagar esse fogo, teve que ser demolido. Já ouvi falar na internet, e aí já é um pouco teoria da conspiração, que um senhor chamado Silverstein tinha uma apólice de seguro, que ele era dono de boa parte dessas salas comerciais do World Trade Center, e que ele simplesmente dobrou a apólice dele um pouco antes desse acidente acontecer, né? E isso levou a um conflito internacional, né, que marcou a minha época em específico, né? Foi primeiro o Afeganistão e depois o Iraque. Isso gerou um fluxo migratório gigantesco para a Europa, ou seja, a Alemanha recebeu boa parte desses refugiados, a França recebeu boa parte desses refugiados,
E hoje, se o Ocidente se queixa, né, que Paris se tornou uma cidade muçulmana, então vocês deveriam escolher melhor os parceiros internacionais e deveriam sair da OTAN, né? Tipo, se o Ocidente, se a Espanha, se a França, a Inglaterra, se a Alemanha acredita que os Estados Unidos é um bom parceiro, eles podem repensar essa posição, porque o fluxo migratório que isso gerou foi um problema sério. E o atual problema da guerra da Ucrânia também teve uma situação que foi a explosão do pipeline, que era um gasoduto entre a Rússia e a Alemanha, e isso destruiu muito a economia da Alemanha. E a gente pode pensar, né, em situações de, poxa, será que os Estados Unidos não tinham interesse em promover esse conflito entre a Ucrânia? Será que os Estados Unidos não tinham interesse em provocar uma instabilidade no Oriente Médio para poder vender arma, né? Para que os ricos conseguissem se tornar um pouco mais ricos, né, à custa de 2 milhões de vidas e a custo da desestabilização de um arranjo de direito internacional que precisou de 80 milhões de pessoas morrerem na Segunda Guerra Mundial. Alguns falam em 60, outros falam em 70, outros falam em 80, mas enfim, 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial para a humanidade ter a consciência de poder não admitir guerras entre grandes potências, né? E para fazer isso, para você não ter guerra entre grandes potências, inclusive a gente não deveria ter guerras como, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia, né, em 2024. A gente não deveria ter isso, né? E a ideia é a paz perpétua. A ideia é que a gente está no rumo. Por quê? Porque se você for ver, por exemplo, um manual de direito internacional que está ali atrás, que o autor chama Marcelo Huck, né, ele literalmente descreve isso. Ele fala assim, olha, primeira relação de direito internacional sobre a guerra foi que era guerra de conquista. Então, Roma conquistou a Europa inteira. Aí depois Napoleão foi lá e conquistou a Europa inteira. E depois o Hitler foi lá e tentou conquistar a Europa inteira. Só que, depois desses experimentos que deram errado, que é uma guerra de conquista, para você conquistar o maior número de pessoas e o maior número de quilômetros quadrados de terra, depois de dar muito errado, eles perceberam que é melhor você não fazer isso. E aí teve esse período de conscientização e no final... Aí o que passou a ser feito? Em vez de guerra de conquista, quando as nações têm algum problema entre si, elas devem utilizar de mecanismos de direito internacional para poder resolver esses problemas, que seriam tratativas, acordos internacionais, enfim, rumo, né? Rumo à paz perpétua, né? Vai chegar uma hora que vocês vão ter que parar de se agredir, né? A ideia é justamente essa. Por quê? Porque agora as nações podem usar sanções econômicas. E seria isso a parte mais agressiva que as nações deveriam ter entre uma e outra. Seriam guerras tarifárias, né? Se a China fez alguma coisa que os Estados Unidos se considera lesado, os Estados Unidos pode impor uma tarifa, um imposto elevado sobre a importação dos produtos chineses. E tava indo bem nesse rumo, tava bom, né? Tipo, existem conflitos hoje, Israel, Palestina, Ucrânia e Rússia, né? Mas já tinha um rumo bem definido nesse sentido. Falou, gente, vamos parar de fazer guerra com largos recursos de grandes potências destinadas a simplesmente destruir um ao outro, incendiar os dois países, os três, a Europa inteira. Aconteceu 2 vezes. Né? E o que a gente percebe que o primeiro artigo, né, da paz perpétua é: você não deve mentir. Você não deve ter reservas mentais ao fazer uma tratativa de direito público internacional, que é, por exemplo, constituir a ONU, né, que é um organismo que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial justamente para evitar que houvesse uma terceira,
né? E o que eu vejo hoje é concordando com um professor do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, que ele dizia o seguinte, ele falava, olha, em 1960 e alguma coisa, durante a década de 60, teve a crise dos mísseis de Cuba, onde a União Soviética queria instalar mísseis balísticos com ogivas nucleares em Cuba. E os Estados Unidos não aceitou. Ele pegou e fez um bloqueio naval ao redor de Cuba e falou, se esse navio da Rússia, da União Soviética, chegar mais perto, a gente vai afundar ele. Ah, mas vai começar uma guerra com a União Soviética. Falou, a gente não aceita colocar míssil balístico em Cuba. E foi uma linha vermelha, uma headline, né? E não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. O que o professor Noam Chomsky fala, né, o professor do MIT, ele diz o seguinte, não podemos viver para sempre desse tipo de milagre. Nunca faltou ódio na humanidade para despertar uma guerra que pode durar décadas, pode durar até um século. A gente não tem um dia para acabar. A gente não sabe quando essa guerra da Ucrânia vai acabar. Essa ocupação militar do Iraque está lá até hoje. E depois aconteceu a guerra da Síria, numa região que já era uma região instável devido aos conflitos entre Israel e Palestina. Então, e tem o Iêmen também, né, pra gente não esquecer. Mas enfim, para que gastar tanto dinheiro, para que matar tanta gente? Né? E vai arrumar paz perpétua. Porque o terceiro estágio que o Marcelo Huck, né, falou no livro dele, falou, olha, a gente passou por um estágio de guerras de conquista, de guerras gerais para todos os lados, foi assim com o grande império da Espanha, foi assim com a Roma, foi assim com Esparta, foi assim a França medieval, a China, o Oriente, né? E agora nós vamos rumo às sanções econômicas. E a última fase admite-se de forma inequívoca que guerra entre nações é crime. Entendeu? Então, na hora que você escuta que um hospital maternidade na Ucrânia foi atingido por fogo de artilharia, que esse pessoal estava tipo a 20, 25, 30 quilômetros do alvo, eles não conseguiam ver onde eles estavam atirando, mas eles pegavam um mapa e falavam, vamos atirar nessas posições aqui. É muito gentil você ver os prédios incendiados. Sabe por quê? Porque o jornal não pode publicar um monte de bebê espedaçado. Mas é isso que acontece quando um hospital maternidade é bombardeado. Então, quando a gente escuta, né, falar de alguma ONG que defende direitos humanos, né, da Cruz Vermelha ou Human Rights Watch, sobre um hospital bombardeado, uma escola bombardeada, sobre crianças que morreram, eles não podem publicar as fotos. E isso leva a gente a crer que, isso é uma notícia ruim. Só que se fosse o seu filho, ou o seu neto, ou o seu sobrinho que foi estilhaçado dentro de um hospital maternidade, que nasceu uma criança inocente e indefesa, que estava no colo da mãe se amamentando. Isso não é um soldado de 20 anos armado até os dentes numa missão de infantaria. Isso é um bebê. Tá? Nunca deveria ter acontecido isso. Foi um erro. Né? Alguns dizem que a Ucrânia que bombardeou o tal hospital, maternidade, justamente para chamar a atenção dos outros países. E existem pessoas que dizem que foi não. A Rússia estava fazendo um ataque de artilharia e errou o alvo. Só que nem o Putin nem o Zelensky vai defender na televisão, publicamente, falando, nossa, que beleza que a gente matou, 3, 4, 5 bebês. É lógico que ninguém vai fazer isso. Né? Quando falaram, manifestaram oficialmente sobre. E é um erro. Né? Mas enfim, um diz uma coisa, o outro diz outra coisa, a Ucrânia diz uma coisa, né? A Rússia diz outra, os Estados Unidos diz outra. E todos eles estão tratando sobre direito público internacional com reservas mentais. Ou seja, no fundo eles estão imaginando outra coisa, no fundo eles não estão tratando de uma maneira confiável. E
E é esse o espírito da obra de Immanuel Kant. Falou, primeira coisa, vocês falam a verdade. Porque isso não é o seu carro particular que você está vendendo. Isso é a vida das pessoas, e de muitas. Né? E é o retrocesso. Né? É as pessoas saírem desse estágio de falar, olha, se uma nação não concorda com o que a outra faz, que as sanções econômicas tomem parte. Mas não vamos fazer guerra. Né? Vamos desmantelar o material bélico nuclear. Vamos tirar Rússia, China, Estados Unidos, vamos desmontar essas ogivas e usar esse urânio enriquecido para fazer energia elétrica para o civil. Né? Mas a gente não pode continuar vivendo de milagre, de achar que essas armas nucleares nunca vão ser usadas, de achar que esses recursos nunca vão ser utilizados, de achar que essas pessoas nunca vão morrer, porque basta um cálculo errado de um presidente ou de um rei para você perder a sua vida, você perder a sua casa, você perder a sua empresa, você perder os seus contratos privados e para o seu país fazer igual aconteceu com o Iraque. O Iraque hoje está na idade da pedra. Né? Eles voltaram atrás. Do tipo, se não tivesse essa guerra durante 20 anos, a gente teria um outro Oriente Médio e o Iraque teria outra cara. Né? Gente, então é isso. Você não precisa dar like. Eu não faço esses vídeos para vender nada para ninguém. Né? E, enfim, rumo à paz perpétua. Né?